A nossa aula de hoje será sobre a restauração de autos. Título 3, capítulo 14, Sistema Legal, artigos 712 a 718 do nosso CPC. Falar de restauração de autos aos dias atuais, em que estamos com um processo judicial eletrônico, pode soar até um pouco estranho, porque todo o mecanismo hoje processual ele é um pouco diferente, muito embora ainda exista o processo físico em boa quantidade no nosso país. Essa que é a realidade. Mas o que objetiva o trabalho de hoje, a nossa aula de hoje, é justamente o simples fato de nós procurarmos demonstrar a vocês da importância que se tem aos dias atuais de se manter um backup muito bem estruturado, muito bem atualizado no seu escritório, no seu trabalho, com o intuito de ter condições de um dia, se por qualquer razão o processo principal vier a desaparecer, se tenha condições, ou se tem elementos em mãos para restaurá-lo da melhor maneira possível, sem que isso venha a trazer prejuízos às partes. Então vamos aqui realizar o nosso trabalho, como sempre o fazemos, de uma forma por tópicos, né? Para que consiga-se alcançar a extensão e a importância dessa figurinha jurídica que encerra, tecnicamente, os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Como noção geral ou noções gerais, né, podemos então de início tentar estabelecer uma distinção entre autos e processo. São palavras que são utilizadas normalmente como sinônimas, né? Mas entre elas existe uma diferença. E daí porque não se confundem. Para alguns, essa distinção que estamos fazendo aqui é até um excesso de preciosismo. Mas lembrando que de forma acadêmica ela se faz necessária sim. Então é importante que a conceituação de cada uma dessas figurinhas jurídicas ela fique clara para que possa se alcançar realmente a extensão e a intenção do que vamos fazer nesse nosso trabalho de hoje. Então, o processo, que é aquele conjunto de atos, né, já vocês estudaram lá no Direito Processual Civil 1, processo é a relação jurídica e também a soma de atos que objetivam a solução do litígio já reconhecido ou o acautelamento de outro processo. Essa é a conceituação extraída lá do nosso doutrinador indicado, que é o Hernani Fidelis dos Santos. Já os autos, e aqui já buscamos uma outra doutrina para um melhor entendimento, que é do Humberto Dalla Bernardina de Pinho, são a documentação escrita dos atos do processo. Então vejam, um é o conjunto de atos, que é o processo em si. O outro é a tradução através da prova escrita, que é a documentação escrita dos atos nele contido. E agora sim, autos suplementares, né? O Código de 1973, e aqui se faz importante destacar e já eu explico por quê. No artigo 159, parágrafos 1º e 2º, ele determinava a formação
dos chamados autos suplementares, que consistia no fornecimento pelas partes de cópia das petições e documentos que a instruísse, salvo o caso de documentos constantes em registro público. Havia, essa aqui é a realidade, uma certa até contradição do próprio legislador com relação a essa situação. A ideia inicial era se formar uma cópia fiel dos autos principais, ou seja, se manter uma cópia de tudo que se realizasse nos autos principais, para se ele viesse a desaparecer, se tivesse de onde extrair esses elementos para a sua restauração. Só que cometia um erro o legislador. Ele dizia o seguinte, que esses autos suplementares eles deveriam ficar sob a guarda do escrivão, ou seja, no mesmo local, no cartório, sem maiores problemas. E nós sabemos que cópia e backup não pode ficar no mesmo local. Vou citar um exemplo clássico para vocês. Num evento catastrófico, no fórum, tipo enchente, incêndio, coisa que o valha, a destruição era tanto do original quanto da cópia. E em Blumenau, uma das grandes enchentes que ocorreu aqui em Santa Catarina, se viu muitos processos sendo destruídos pela força da água, que invadiu o fórum e obviamente destruiu o principal e destruiu as cópias que tinham como autos suplementares. E eu posso citar outros e outros problemas que eu conheço por esse Brasil afora, como incêndio, coisa que o valha, que acabou destruindo as duas cópias e que se ficou sem ter como fazer a restauração. Ou tornou, porque a restauração ela tem que ser feita, mas tornou muito difícil essa condição. O legislador de 2015 ele não estabelece a obrigatoriedade para que se façam esses autos suplementares, mas ele deixa claro a possibilidade da sua formação ao estabelecer no parágrafo único lá do artigo 712, que é o nosso trabalho aqui, o nosso estudo, né? Onde ele estabelece que, havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo. Então, veja, na realidade, os autos suplementares hoje, processo eletrônico, ficou essa carga, né? Embora se saiba que cada tribunal tem o seu birô e tem a sua forma de armazenamento, mas a recomendação é que cada escritório ou cada profissional ele tenha uma cópia, um backup de tudo que ele faz, ou do seu processo, do que ele cuida, no seu escritório. Se houver um problema de qualquer natureza, um bug, um hackeamento, ou algum vírus que venha por acaso atingir os processos ou o sistema no tribunal, você tem a sua cópia, tem como auxiliar na restauração desses autos. E é muito importante porque também interessa a você, advogado, o bom andamento do feito. Sem essa história de que é bom que desapareça porque o meu cliente quer se esquivar do cumprimento de determinada obrigação. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que se o processo tenha um final da melhor maneira possível. Então, com o advento do processo eletrônico, a cópia de segurança, né, backup, ela se tornou medida de suma importância, não só pelos tribunais, mas como também pelas partes, e que quando eu falo parte, através de seus advogados. Especialmente, como eu disse, no caso de falha catastrófica do sistema ou se por alguma razão ele foi invadido por um vírus ou coisa que o valha.
Então, um conceito, eu sempre ainda defendo aquela tese, eu sei que nós vamos concluir já já o nosso estudo, né? Mas eu bato na tecla dos conceitos. Os conceitos são fundamentais para que nós possamos alcançar a amplitude de cada situação, de cada processo, de cada medida, de cada remédio jurídico. Então, para essa que nós estamos estudando agora, nesse momento, restauração, na minha visão, é o meio processual através do qual se objetiva recompor os atos e termos do processo com a finalidade de propiciar a retomada do curso do feito paralisado em virtude do desaparecimento dos autos correspondentes, que são, obviamente, os autos principais. Então vejamos, a natureza jurídica e o cabimento, né, é importante que fique bem caracterizado. Trata-se de um procedimento especial de jurisdição contenciosa, sempre que ficar constatado o desaparecimento dos autos e que sejam, fique bem claro, sejam eles físicos ou eletrônicos, como bem expressa o artigo 712, caput do nosso Estatuto Processual. Embora estejamos na era do processo por meio eletrônico, né, ainda existe no nosso país um número muito acentuado de processos físicos. Alguns já foram digitalizados, outros continuam sendo, mas um bom número remanescente ainda se encontram regulados pelo Código de 73, mas sem informação dos autos suplementares. Porque sempre existiu, no início sim, quando no recebimento da petição inicial funcionava bem, mas a falta de preparo dos serventuários, do pessoal do cartório, que quando recebiam não existia esse sistema de distribuição que se conhece hoje. A distribuição de início era feita direto em cartório, depois pela distribuição, mesmo distribuição existia, era uma forma precária, não tão forte e cuidadosa como é dos dias atuais, e isso gerou ou gerava, né, uma formação irregular também nos autos suplementares. Não se tinha, porque até os autos suplementares era acúmulo de papel, o número, o volume de papéis a mais dentro de um cartório. O espaço já pequeno, então era comprometedor. Por essa razão existia essa irregularidade. Mas, de qualquer forma, com problemas ou não, o código hoje de 2015 ele prevê a sua restauração, como já previa 73, né? Mas de uma forma mais apurada e como estamos na era do processo judicial eletrônico, o sistema de backup, como eu falei, cada escritório aconselha a manter o seu, e com isso vai facilitar em muito o próprio judiciário. A restauração ela pode ser determinada de ofício pelo juiz, mas qualquer das partes tem legitimidade para requerer a restauração. Ou seja, sempre que foi ou que for detectado desaparecimento por alguma razão dos autos, o juiz ou qualquer uma das partes dentro do processo pode requerer a restauração. Essa condição, essa legitimidade se estende também ao assistente litisconsorcial, assim como ao representante do Ministério Público quando atua como parte, ou nos casos em que exerce função protetiva de incapazes ou vela por interesse ou pelo interesse público, né? Há que se destacar ainda que para o pedido de restauração, o autor deverá demonstrar interesse
não basta pura e simplesmente pedir sem que haja uma fundamentação legal e que ele tenha interesse em fazer esse tipo de requerimento. O juízo competente para a restauração é o do processo principal, haja vista que a restauração ela tem uma característica de ação acessória, né? E ela tendo essa característica, as regrinhas para a competência estão expressas lá no artigo 61 do CPC. Outro detalhe importante é que se o desaparecimento dos autos vier a ocorrer no tribunal, é lá que deve ser feita a restauração, né? Então, quando o desaparecimento ocorrer no tribunal, sempre que possível, a ação incidente será distribuída ao relator, mas os atos realizados no juízo de origem nele serão restaurados, cabendo ao tribunal realizar a complementação e o julgamento final da restauração. Essa norma está disposta lá no artigo 717, caput, parágrafos 1º e 2º do CPC. Então vejam, desapareceu o processo no tribunal, é lá que eu tenho que ingressar com o meu pedido de restauração, mesmo que o tribunal determine que o juízo de origem, primeiro grau, pratique os atos de restauração que lhe competir. Mas o julgamento final, volto a frisar, será no tribunal e será do tribunal. A petição inicial, além dos requisitos comuns do artigo 319, né, do próprio CPC, deverá também atender às exigências do artigo 713, caput e incisos 1 a 3 do mesmo Estatuto Processual. Assim, atenção que determina o caput do artigo 713 que acabamos de mencionar, o autor do pedido de restauração deverá declarar o estado da causa ao tempo do desaparecimento. É fundamental. No momento que desapareceu, quando ele detectou qual era o estado em que o feito se encontrava. Com a inicial, ele deverá ainda oferecer certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo. Inciso 1 do artigo 713 do CPC. 2. Cópia das peças que tenha em seu poder. Olha como é importante se ter, por exemplo, o backup, como é importante se ter uma cópia de segurança do processo em si. 3. Qualquer outro documento que facilite a restauração. Então, incisos 2, inciso 3 do artigo 713. Volto a frisar, cada profissional manter no seu escritório uma cópia de segurança é fundamental. E aos dias atuais, como o processo é eletrônico, não tem-se mais aquela necessidade de manter aquele volume astronômico, por exemplo, de documentos. Agora, o documento digitalizado, tranquilo, fica arquivado na sua máquina, e a sua máquina também deve ter, como todo mundo sabe, a sua cópia de segurança, objetivando não ter um problema futuro. O valor atribuído à causa deve ser o mínimo constante na tabela do Tribunal de Justiça. Cada Tribunal de Justiça regional ele tem uma tabela
e ali é que deve ser seguida, uma vez que ele serve apenas para o recolhimento da taxa judiciária, nada mais do que isso. Sobre os efeitos de responsabilidade pelo causador do desaparecimento, nós já vamos conversar sobre isso. Verificada a regularidade da petição inicial, o juiz despachará a mesma, determinando a citação da parte contrária para, querendo contestar o pedido no prazo de 5 dias, devendo instruir a sua peça com as cópias, contrafés, reprodução de atos e documentos que estiverem em seu poder, conforme se extrai do caput do artigo 714. Então, veja, não basta a vontade de um querer e o outro ter que contestar, não. Tem que também ver as cópias que tem e fornecer. Ah, mas eu simplesmente desapareceu, não as tenho. Não é assim que funciona, tá? É importante que se saiba exatamente o que se discute, qual é o objeto da lide, porque dependendo do que foi anexado, provas fundamentais, não tem como a parte não ter consigo guardado alguma coisa. Então a parte contrária poderá fundamentar sua contestação, sim, claro, né? Não vou dizer que não possa, mas ele está limitado. Então, o que ele pode alegar? Ele pode fundamentar sobre a desnecessidade da restauração. Dizer, não é necessário porque o processo está aqui, está ali, ou indica onde ele se encontra. Assim como a afirmação realizada pelo autor do estado da causa e os documentos que foram juntados à inicial. Ele pode dizer, não, calma, o processo, o estado que está sendo alegado não é esse, foi até aqui, ou foi menos, ou foi mais. Então, mas está, digamos assim, a lei delimita, o legislador foi claro. Não é o momento de se colocar, de se alargar uma discussão ampla sobre algo que já está definido. O objetivo é restaurar, é indicar onde paralisou, onde sumiu, como desapareceu. Traga para cá os documentos que você tenha consigo. A parte contrária ainda poderá concordar com o pedido de restauração sem nada acrescentar ou discordar, ou simplesmente exibir as cópias, contrafés, reprodução dos atos, documentos que estiverem em seu poder, do qual será ouvido o autor a respeito e após será lavrado o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Parágrafo 1º do artigo 714. Ou seja, não vamos discutir, não vamos criar celeuma, eu tenho esses documentos aqui, concordo com o pedido de restauração, o processo realmente houve em algum percurso ele ocorreu alguma falha ou algum problema e ele veio a se perder. Então as cópias que eu tenho são essas, eu quero restaurar, vou contribuir. Então, sendo isso, o ato será homologado pelo juiz, que vai suprir aquele processo que realmente desapareceu. Estabelece ainda o parágrafo 2º do artigo 714 do CPC que, se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum. Então, já falei para vocês que o procedimento especial vai até a contestação, né? Contestou de alguma forma, seja parcial ou não, o que é especial virá em comum. A sentença não sendo contestado o pedido pela parte citada, né, o juiz pode julgar de plano ou, se necessário, prosseguir a restauração pelo procedimento ordinário
e proferir a sentença. A natureza jurídica, que é muito importante aqui, gosto de sempre indicar e apontar e chamar a atenção para a natureza jurídica de cada sentença, né? Mas a natureza jurídica que julga restaurados autos, ela é constitutiva, uma vez que cria uma situação jurídica nova. O recurso cabível contra essa sentença é o de apelação, e transitada e julgada a sentença, o processo segue em seus termos como se principal fosse. Artigo 716 do caput do CPC. Mas vejam, ainda no CPC o parágrafo único já emenda dizendo o seguinte: se aparecer os autos originais, nele se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração. Então, gostaria-se de alguma forma que o processo viesse à tona ou surgisse em algum momento, só que não pode ficar esperando indefinidamente por esse quadro, por essa situação. Ainda que se enfatizar que a lei não estabelece, que a lei estabelece, melhor dizendo, né, algumas normas importantes no que se diz respeito às provas produzidas no processo original, dentre as quais vamos aqui destacar algumas, né? O juiz mandará repetir as provas se o desaparecimento tiver ocorrido após sua produção, ouvindo-se as mesmas testemunhas, ou permitindo-se a sua substituição quando tiverem falecido, sendo impossível, não for possível, não, a sua audição. Artigo 715, parágrafo 1º do CPC. Às vezes tem que saber quando é que vai ser uma reprodução. Ela é muito complicada. Às vezes ela não traduz com fidelidade aquilo que se fez na primeira audiência. Então esse é o cuidado sempre que tem que se ter. Se houver cópias do que foi feito, é melhor que sejam apresentadas. Agora, além do mais, as pessoas, dependendo do tempo, se mudam, vão para um local incerto ou desconhecido, já não se lembram mais, dependendo do tempo, com o mesmo detalhe, o depoimento que deram, pode vir a falecer. A lei permite a substituição, só que na substituição nem sempre se encontra a testemunha, né, ocular daquele evento. E isso acaba prejudicando de alguma forma a prova em si. Os documentos eles poderão ser juntados em forma de certidão, mas não havendo a reconstituição mediante cópias ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova, conforme regra do artigo 715, parágrafo 3º do CPC. Outro detalhe ainda que o legislador indica é que, havendo certidão ou cópia do laudo pericial, o juiz deve requisitar ao perito e assistente técnico, se tiver tido assistente técnico nesse processo ou naquele processo, para que se faça a respectiva juntada. Não havendo, será realizada uma nova perícia. E aí vem o grande drama, exceto se, pelo desaparecimento de vestígios, já se tornou ela impossível. Nós sabemos que a perícia é a rainha das provas. Olha, se a perícia não puder ser traduzida com cópia daquilo que já foi feito, se a perícia não tiver condições de ser apresentada, se tiver que ser refeita a perícia, dependendo do quadro e da situação, ela pode inclusive
tornar o processo muito difícil com relação ao seu julgamento. O parágrafo 4º ainda diz do já mencionado artigo 715 que os serventuários, os auxiliares da justiça, não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido. Se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade do original. Aqui é parágrafo 5º do já mencionado artigo 715. Então vejam que a lei estabelece algumas regras, algumas condições básicas para que a restauração seja realizada. Algumas, como eu já disse, podem ser complicadas a sua reprodução, que é o caso de perícia, testemunhas, pelos motivos que eu já indiquei. Custas e honorários advocatícios da restauração serão suportadas pela parte que deu causa ao desaparecimento, não importante se foi o réu ou o autor. Contudo, se não se provar a responsabilidade nos autos da reparação, as custas e os honorários passam a fazer parte da condenação no processo principal ou processo original. A causa do desaparecimento poderá ser atribuída a outras pessoas que não autor e réu, como, por exemplo, o juiz, escrivão, oficial de justiça, perito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal, artigo 718 do CPC. Alguém pode lembrar assim, mas o juiz pode ser responsabilizado? Tem um caso muito fantástico em São Paulo, de restauração, processo antigo, e um dia o juiz, inclusive, morava em Moema, um bairro nobre de São Paulo. Ele morava próximo ao shopping Ibirapuera e mudou-se. Na mudança, me lembro muito bem que a mudança foi realizada por uma transportadora chamada Graneiro. E no que foram tirar o piano, o processo caiu no chão. O processo, o juiz levou para casa para julgar e justamente colocou o processo, ele tocava piano e ele colocou o processo para segurar o piano porque ele estava um pouquinho bamba e para não... E esqueceu que tinha colocado o processo ali. Não preciso nem dizer a confusão que isso deu, mas de um caso famoso de restauração que acabou depois que o processo foi encontrado e se tornou público. O julgamento foi nos autos principais porque a restauração disso aí praticamente era impossível. Então a responsabilidade das custas e honorários, assim como eventuais indenizações decorrentes do desaparecimento dos autos, deverão ser apuradas através de ação própria, veja, não ali, mas em ação própria, e em razão do princípio do contraditório. Então vai outro processo que vai se discutir esse tipo de coisa. Julgada improcedente a restauração, o autor ficará obrigado pelas custas e honorários advocatícios. Então lá nós analisamos o julgamento de procedência, aqui de improcedência.